Hoje, 15 de outubro, é o Dia do Professor. Um mapeamento do movimento Todos pela Educação, feito junto a 2.000 professores, indica que 69% dos educadores brasileiros querem oportunidades de qualificação. A melhoria na remuneração aparece na segunda posição, com 62%. Bom, para entender um pouco mais, conhecer um pouco mais dos principais destaques desse levantamento, eu converso agora com a Caroline Tavares, que é gerente de projetos do movimento Todos pela Educação. Tudo bem, Caroline? Tudo Obrigado bem. pela presença e já você, professora, parabéns também nesse dia de hoje, 15 de outubro. Vamos lá, então, chama a atenção, né, esse dado de que a qualificação é mais importante até do que a questão da remuneração para os professores, né? Esse dado chama a atenção também de vocês? Foi surpreendente quando a gente viu o resultado da pesquisa de ver que a remuneração não foi considerada como a política de valorização de professores mais importantes na opinião dos professores. Sim. Mas nós sabíamos que os professores eles se importavam muito com a própria capacitação. A própria pesquisa traz isso. Dos 2.160 professores entrevistados, a maioria deles já são pós-graduados. Então, eles já buscam o seu desenvolvimento profissional. O que ficou evidente é que, se o professor hoje em dia no Brasil quer se capacitar ainda mais, infelizmente, ele precisa fazer isso por conta própria. E o que a pesquisa traz é que ele gostaria que tanto os governantes ou os donos de escola, que são os seus empregadores, oferecessem a eles, são oportunidades de desenvolvimento profissional no horário de trabalho. Por conta própria, e é difícil também arrumar tempo, já que o professor muitas vezes desempenha sua função em mais de uma escola, enfim, né? Tem essa questão também do tempo, né? Exatamente, isso a pesquisa também traz. Exceto os professores que dão aula para a educação infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental, todos os outros professores, principalmente os de disciplinas como educação física, artes e física, em que a carga horária é menor, esses professores precisam se desdobrar entre 2 ou mais escolas para conseguir fechar a carga horária no final do mês. E isso, obviamente, dificulta bastante que o professor consiga ter tempo para se desenvolver profissionalmente. Um outro aspecto aí desse levantamento que chamou a atenção é em relação à falta de envolvimento e de escuta nos debates públicos, né? Os professores não estão sendo ouvidos o quanto eles gostariam, é isso? Exatamente. E é importante ressaltar que os professores serem ouvidos quando uma política nova acontece é muito mais importante do que se pensa. Porque se você vai ver a corrente de implementação de uma política educacional, é o professor que no final do dia está dentro da sala de aula implementando essa política. É ele, por exemplo, que vai estar dentro da sala de aula implementando a Base Nacional Comum Curricular que foi aprovada em 2017. Então, ele sabe que ele precisa ser ouvido quando essas políticas acontecem no Brasil, porque é ele quem vai implementar essa política dentro de sala de aula. Agora, como que é possível criar, né, esse ambiente propício aí para formação continuada, né? Já que tem todos esses problemas que a gente falou, a questão do tempo, da falta de voz para o professor. Como é possível, Caroline? Eu acho que é importante ressaltar que não tem uma resposta simples para essa pergunta. Não adianta te falar que se tiver um programa de formação continuado que as evidências consideram que faz diferença na aprendizagem dos alunos, que vai ser a solução, se a gente não pensar primeiro que as condições de trabalho do professor hoje em dia não deixa possível que ele tenha um tempo reservado para que ele possa se desenvolver. Então é importante pensar em ter um programa de formação continuado, mas não qualquer programa, um programa que realmente seja efetivo para a mudança de prática do professor e, consequentemente, para a aprendizagem do aluno, mas também garantir que condições de trabalho para garantir a dedicação exclusiva do professor, que ele consiga ficar em uma escola só, que ele tenha tempo fora de sala de aula para conversar com os seus colegas em trabalho colaborativo, para planejar junto, para elaborar e corrigir suas avaliações e entender o processo de aprendizagem do aluno. Então, é preciso garantir as condições operacionais para que aí sim a gente consiga garantir as condições pedagógicas da formação do professor. Uma outra questão também em relação à desmotivação que o professor tem, não hoje em dia, mas desde quase sempre, né? Em relação à profissão, ele não indicaria para um mais jovem, uma pessoa que está em formação,
a profissão do professor, é isso mesmo? 49% dos 2.160 entrevistados alegam que não indicariam a sua profissão para um jovem. E em 2017, o Todos pela Educação também lançou uma pesquisa com jovens. E a gente perguntou a eles se algum dia eles pensaram em ser professores. 33% desses jovens disseram que já pensaram, mas que desistiram da ideia. E eles desistiram, de acordo com eles, por causa das condições de trabalho, da desvalorização da carreira, inclusive por eles próprios, eles alunos não valorizavam a profissão do professor e os salários que ainda não são competitivos em todas as regiões do Brasil. O que a gente pode dizer, o que a gente tem hoje em termos de formação continuada e até onde a gente pode chegar? Na maioria das redes, pensando nas redes públicas de ensino, o que existe de formação continuada é programas muito pontuais, em que você tira o professor da escola, leva ele para um espaço separado, ele tem uma palestra, pode ser assim, o melhor palestrante do mundo, mas depois o professor volta para a escola e não há continuidade para ver se houve um aprendizado efetivo. E as próprias pesquisas científicas já mostram que isso não é eficiente. O mais eficiente em formação de professores, e que já acontece em poucas regiões do Brasil, de maneira muito pontual, e infelizmente sem escala, é que o professor tenha tempo dedicado para conversar com seus pares, com um facilitador experiente, mas que o aprendizado acontece à medida que ele trabalha colaborativamente com o uso de metodologias ativas, que é o que a gente espera que ele faça em sala de aula também. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, a Caroline Tavares continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com a Caroline Tavares, que é gerente de projetos do movimento Todos pela Educação. A gente fala sobre a situação dos professores do Brasil, já que hoje é o Dia do Professor. Caroline, a gente vê de uma forma geral que o Brasil vem perdendo posições em rankings educacionais, nível mundial, o que afeta o desenvolvimento de uma maneira geral como nação do nosso país, né? Como reverter essa situação? A gente estava falando bastante que não existe uma solução que vai fazer toda a diferença. O que a gente acredita no Todos pela Educação e no que a gente trabalha é num conjunto de políticas que, se acontecerem mais ou menos ao mesmo tempo, vai ajudar a reverter esse quadro. Pensando que, em primeiro lugar, políticas docentes estruturantes é prioridade. Todos os países que avançaram na qualidade da educação pensaram principalmente e primeiramente em políticas para a melhoria da carreira dos professores. A gente pensa bastante em garantia de alfabetização para as crianças, garantir que as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade no Brasil. A garantia de políticas de primeira infância, porque as pesquisas mostram que garantir políticas estruturantes para a criança nesse primeiro momento é essencial para o desenvolvimento cognitivo futuro. A gente a gente propõe uma reforma, não essa reforma do ensino médio necessariamente, mas repensar o ensino médio no Brasil, porque os próprios dados da educação nos mostram que se há uma crise de aprendizagem no Brasil e no ensino médio, ela está ainda mais grave, então é preciso repensar o ensino médio do Brasil. É preciso garantir a implementação da Base Nacional Comum Curricular, que em 2017 foi aprovada para a educação infantil e para o ensino fundamental, e garantir que ela seja aprovada também para o ensino médio. É preciso pensar e repensar o financiamento da educação brasileira e o modo como essa educação brasileira é gerenciada e gerida no Brasil. Agora, o Todos pela Educação está envolvido na iniciativa, que é uma iniciativa suprapartidária, né, intitulada Educação Já. O que é essa iniciativa? Quais as principais sugestões aí que serão feitas? Desde o ano passado, nós juntamos um grupo de especialistas na educação, tanto especialistas do ponto de vista acadêmico, quanto especialistas que foram ex-gestores públicos, de todos os espectros políticos, de mais para a esquerda e mais para a direita, pessoas do centro, para pensarem quais seriam, então, as prioridades para a educação, para que a gente levasse essas prioridades para os candidatos à presidência e ao governo deste ano e garantir essa janela de oportunidade
oportunidade para políticas estruturantes para a educação já na gestão seguinte, que começa no ano que vem. E o que esse grupo construiu durante esse ano foram essas 7 prioridades que eu acabei de mencionar. E nós mostramos este documento que foi produzido por este grupo suprapartidário de especialistas em educação a todos os candidatos à presidência e vamos continuar conversando com os eleitos para garantir que essas prioridades estejam na agenda de 100 dias desses governantes. Tem uma questão aqui que eu estava dando uma olhada em relação à questão da disciplina, né? O tempo que se perde dentro de aula, que o professor perde dentro da sala de aula para manter a disciplina, é um tempo muito grande, né? Cerca de 20% aí do total, né? Como que é possível mudar isso, Carolina? Eu acho que a gente tem que separar as situações. A disciplina cotidiana em sala de aula, de um aluno que está mais agitado, porque está conversando com os coleguinhas ou alguma coisa do tipo, ela é resolvida com a reestruturação da gestão da escola e gestão da sala de aula. Mas quando a gente pensa em casos mais graves e pontuais de violência dentro da escola, aí é uma situação muito mais complexa, que extrapola os limites apenas de políticas educacionais. Para isso, é preciso que a gente perceba que essa violência dentro da escola é o reflexo da violência que acontece também na sociedade, e para a gente conseguir pensar em sanar esse tipo de violência dentro da escola, é preciso de uma ação conjunta entre a Secretaria de Educação, a Secretaria de Promoção de Políticas Sociais, a Secretaria de Segurança Pública e até a própria Secretaria de Saúde. Tá certo. Bom, queria agradecer então a participação, Caroline Tavares, que é gerente de projetos do Todo pela Educação, falando aí dos desafios para a educação e para os professores, esse Dia do Professor. Obrigado, viu, Caroline, pela participação.